Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com as progressões aritméticas, a gente pode chamar de PA, né? Vamos ver as suas propriedades, características, fórmulas e as aplicações, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. Nossa aula de hoje eu vou falar sobre as progressões, né? Vamos ver a parte de sequências. Vamos estudar também a parte que fala sobre progressão aritmética, tá? E as principais características da progressão aritmética, ok? Bom, então para dar início à nossa aula, eu vou chamar aqui o tópico número 1, tá? E nós vamos comentar primeiro as definições de sequência. Então, para a gente entender, gente, o caso das progressões, tanto a aritmética quanto a geométrica, então nós precisamos entender também a noção de sequência, certo? Vou chamar aqui o item 1.1. Vamos entender aqui um pouco sobre a noção de sequência. Então, quando é que nós teremos uma sequência, pessoal? Eu posso simplesmente dizer o seguinte, dar um pequeno conceito, uma pequena definição que fala assim, ó, chama-se sequência. Eu também posso chamar sequência ou sucessão, certo? Há um conjunto ordenado de números que eu represento pelo seguinte esquema, né? Há um conjunto ordenado de números tais que, tá? Então, nós podemos representar a sequência da seguinte forma. Eu tenho o termo A1, A2, A3, reticências, né? Tem um certo AN, e aí eu continuo colocando aqui as reticências, né? Então, esse grupo, né, de números é um grupo ordenado, tá, pessoal? E aí a gente tem alguns destaques. Aqui eu posso dizer que o A1 ele é o primeiro termo da minha sequência, tá? Da mesma forma, eu posso dizer que o A2 é o segundo termo, o A2 é o segundo termo, e assim sucessivamente. O A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo, né? E nós podemos afirmar também, pessoal, podemos afirmar que o termo AN, né, eu posso dizer que ele é o enésimo termo. É o enésimo termo da minha sequência, certo? Lembrando para vocês também que nesse AN, quando eu falar AN mais um, esse N é um número que pertence ao conjunto dos naturais, certo? E eu coloco mais naturais diferentes de zero. Então aqui é o número 1, pode ser o 2, pode ser o 3 e reticências, né? Então esse N sempre vai ser um número que pertence, né, ao conjunto dos naturais, certo? Também gostaria de lembrar que uma sequência ela pode ser finita ou a sequência pode ser infinita, tá? Quando é que ela é finita, professor? Quando ela possui o último termo. E quando é que ela é infinita? Quando ela no final aparece reticências, né? Então, se no final aparecer reticências, ela é uma sequência infinita. Por exemplo, a gente pode destacar aqui um exemplo. Ó.
Bom, então um exemplo, se eu colocasse, por exemplo, a sequência de números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9, no final eu coloco reticências, né? Então, eu posso afirmar que a sequência dos números ímpares, né, é uma sequência infinita, certo? Essa aqui é uma sequência infinita, ok? E se eu tiver uma sequência não infinita, como é que eu poderia escrever, representar? Por exemplo, a sequência formada pelos números 8, 8, 1, 3, 4, 5 e 2, por exemplo, né? Então, essa aqui não tem reticências no final, logo ela é uma sequência finita, ok? Então, esta é uma sequência finita, certo, gente? Então, essa primeira noção é para a gente entender a representação de uma sequência e saber se ela é uma sequência finita ou infinita, certo? Então, vamos continuar aqui. O item 1.2 da nossa aula agora. Item 1.2, vou falar um pouquinho sobre a igualdade. Igualdade de sequências, certo? Então, pessoal, quando é que eu vou afirmar que uma sequência é igual a outra, certo? Então, quando a gente faz a indicação de uma sequência, geralmente eu utilizo parêntese para dizer que aqueles números que estão entre o parênteses pertencem a uma sequência, né? Ao invés de botar chaves. Por que que eu faço isso? Porque eu estou lidando com um conjunto ordenado. Então, toda vez que eu vou representar uma sequência, eu coloco os elementos entre parênteses para indicar que ali eu tenho um conjunto ordenado. Se eu colocar, por exemplo, entre chaves, né, aí eu tenho um conjunto que pode ser ordenado ou não. A ordem não importa, tá? Mas colocado na forma entre parênteses, eu digo que eu tenho um conjunto ordenado. Tá certo? Então, quando é que eu posso afirmar que duas sequências são iguais? Elas são iguais se somente se tiverem os mesmos elementos dispostos na mesma ordem. Como assim, pessoal? Se você tiver uma sequência assim, ó, sequência A1, A2, A3, reticências, né? Então, um certo AN. E quando é que eu afirmo que essa sequência aqui vai ser igual à sequência B1, B2, B3, reticências até um certo BN. Quando é que essa sequência é igual a outra? Quando é que a primeira é igual à segunda? Só vai ser igual, gente, se você notar que o A1 tem que ser igual ao B1, assim como o A2 tem que ser igual ao B2, assim como o A3 igual ao B3 e assim sucessivamente até AN igual a BN. Então, os números na sua ordem devem ser iguais, certo? Vamos ver um exemplo numérico. Como é que eu represento isso? Olha, um exemplo numérico. Por exemplo, vou chamar aqui de letra A. Se eu tivesse a sequência A, B, C, D e E, certo? E a sequência 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E disser que elas são iguais, elas são iguais. Então, se eu afirmo isso, pessoal, o que nós podemos garantir se elas são iguais? Eu posso dizer que o A, que é o primeiro termo, é igual a 2, né? Posso dizer que o B vai ser igual a 3. Posso dizer que o C vai ser igual a 4. O D vai ser igual a 5. E o elemento E vai ser igual a 6. Então, para ser igual, os números na ordem devem ser iguais, certo? Então, essa é a condição da igualdade entre as sequências.
Se eu perguntasse assim, tivesse duas sequências prontas, né? A sequência 2, 5, 7, 1, 2 e 2, e a outra sequência, vamos supor que eu tenho 2, 5, 7, 2, 2 e 1. Botar aqui 2, 2, 1, pronto. Olha, eu verifico que uma sequência e a outra, elas têm os mesmos elementos, têm os mesmos números. 2, 5, 7, 1, 2, tanto na primeira quanto na segunda. Mas se você perceber, a ordem de todos os seus elementos não está batendo, não está na mesma ordem, tá? Então, por não estar na mesma ordem, você pode afirmar que elas não são iguais, certo? Elas não são sequências iguais. Para ser igual, é como eu já falei, né? É preciso que elas tenham os mesmos elementos na mesma ordem, dentro da sequência. Então, é necessário que isso aconteça para que a gente tenha essa igualdade das sequências, ok? Pronto. Um outro ponto importante dessa parte de sequência ainda, né, é o caso 1.3, quando a gente fala da fórmula do termo geral. Nesse caso, eu quero me referir ao termo geral de uma sequência, certo? Depois nós vamos ver também a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Mas, a princípio, eu vou mostrar a fórmula do termo geral de uma sequência, certo? Então, o que eu posso dizer para vocês aqui, pessoal, nessa parte? Olha, posso afirmar que uma sequência, ela pode ser definida através de uma fórmula. Ela pode ser definida por meio de uma fórmula. Certo? E que essa fórmula ela vai dar para você o valor de cada termo a n, né? Em função da posição. Uma fórmula, né, que dá o valor de AN em função da posição, né? Em função da posição N na sequência. Entendido, pessoal? Então, a fórmula vai te dar o AN, e aí você consegue, né, encontrar esse AN, por exemplo, o A1 ou A2 ou A3, em função da posição que o elemento se encontra, né? Então, a gente pode afirmar que, nesse caso, a sequência está definida pela fórmula do termo geral, tá? Então, por exemplo, vejamos um exemplo aqui para a gente trabalhar essa situação. Bom, no exemplo, eu posso dizer o seguinte: escreva os 4 primeiros termos, né? Escreva os 4 primeiros termos da sequência cuja fórmula do termo geral, então a fórmula é essa, ó, AN vai ser igual ao n ao quadrado menos 1, certo? Isso quando eu tiver o n maior ou igual a 1, certo, pessoal? Então eu quero os 4 primeiros termos dessa sequência. Então a melhor maneira para vocês responderem, né, uma questão como essa seria atribuir valor, fazendo primeiro o n igual a 1, e aí você vai substituir na fórmula, né? Então, substituindo na fórmula aí, pessoal, você vai encontrar o A1, que vai ser igual
a 1 ao quadrado menos 1. Então, calculando 1 ao quadrado dá 1, menos 1, então vai ser 0. Esse é o A1. Fazendo n igual a 2, o que você vai obter? Nós vamos obter o A2, certo? Então, o A2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 1. Então, efetuando a continha, 2 ao quadrado é 4, menos 1 deu 3. Tá? Encontrei o segundo termo. São 4. N igual a 3, né? Terceiro termo. Então, eu faço A3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 1. E aí, efetuando 3 ao quadrado, 9 menos 1 é igual a 8. E o quarto e último termo vai ser para n igual a 4. Então, fazendo n igual a 4, eu vou ter A4, que é igual a 4 ao quadrado menos 1. Então, 4 ao quadrado menos 1 dá 16, né? Menos 1 é igual a 15. Então, a minha sequência vai ser o quê, pessoal? Vai ser 0, 3, 8, 15, né? Se você continuar aqui, você vai encontrar mais valores. E assim sucessivamente. Então, essa é a sequência, né, que eu determinei através de uma lei de formação. Então, essa questão que pede, né, para a gente achar a sequência baseado, né, na lei de formação, ok? Pronto. Próximo tópico vai ser o tópico 1.4. Nós vamos trabalhar um pouco agora com a parte da lei da recorrência, pessoal. Uma lei da recorrência, ela parece muito com a lei da fórmula do termo geral, mas eu utilizo a lei da recorrência para ajudar também, né, em alguns modelos de sequência, certo? Então aqui eu vou falar um pouco agora sobre a lei da recorrência. Bem, então eu posso dizer o seguinte, uma outra forma de definirmos, né, gente, uma sequência é dar o valor, né, de um dos termos. E geralmente esse valor é o primeiro termo. E uma forma que nos permita calcular cada termo conhecendo o seu antecedente na sucessão, certo? Então, nesse caso, eu posso dizer que eu vou utilizar uma lei de recorrência, certo? Então, nesse caso aqui, quando eu vou trabalhar com a lei de recorrência, eu posso dizer assim, ó, uma outra forma, né? Uma outra forma para definirmos uma sequência dá o valor, né, de um dos termos e uma fórmula que permite calcular os outros. E uma fórmula que permite calcular os outros termos, né? A partir de seu antecessor. Então, essa aqui é chamada forma da lei da recorrência. Então, aqui eu posso dizer, né, que eu estou trabalhando, né, com a lei da recorrência. Lei da recorrência. Bem, pessoal, então, pensando nisso, bora ver um pequeno exemplo para a gente trabalhar um pouco a lei da recorrência aqui, ó. Um exemplo prático. Exemplo. Então, nesse exemplo, eu digo o seguinte, ó. Eu quero escrever os 4 elementos iniciais da sequência. Escreva
os 4 elementos, iniciais da sequência. Onde aí nós temos aqui a fórmula, ó. A fórmulazinha seria o seguinte, pessoal. Eu tenho que o A1 é igual a 2, certo? E o AN mais 1 vai ser igual ao AN mais N ao quadrado. Então, essa é a forma da recorrência, né? Por que recorrência, professor? Porque ele te dá o primeiro termo. E aí os outros termos você vai encontrar a partir do primeiro, certo? Então, por exemplo, ó, eu já tenho o A1, então não preciso mais calcular o A1. Aí eu vou atrás do A2, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fazer atribuindo valor, atribuindo N igual a 1. O que acontece, gente? Ó, se o N for igual a 1, tá? Você vai obter a seguinte expressão, ó. A, na forma de baixo, né? A1 mais 1 vai ser igual ao A1 mais 1 ao quadrado. Então, dessa maneira, eu digo o seguinte, ó, que eu vou encontrar o A2, que é igual ao A1. O A1 é 2, mais 1 ao quadrado é 1. Então, o A2 vai ser igual a A2 mais 1, 3. Né? Então, você encontrou o primeiro termo. Para encontrar o segundo termo, faça n igual a 2. Né? Então, fazendo n igual a 2, eu vou encontrar A2 mais 1 vai ser igual ao AN, que é o A2, mais n ao quadrado, que vai ser 2 ao quadrado, certo? Então, logo, né, eu vou encontrar aqui o meu A3, que vai ser igual o A2. Quem é o A2, professor? O A2 é 3, né? Mais 2 ao quadrado, vai ser 4. Então, 3 mais 4, fechou 7, certo? Esse aí é o segundo termo, né? É o terceiro termo, né? O A3, o A2, o A3. Agora eu vou encontrar o A4. Então basta fazer o n igual a 3, né? Então fazendo o n igual a 3, eu vou encontrar A3 mais 1 vai ser igual ao A3 mais 3 ao quadrado, que o n é 3, né? Então eu vou encontrar aqui o A4 vai ser igual. Quem é o A3? Você notar, o A3 era 7. 7 mais 3 ao quadrado, né? Então, se eu fizer 3 ao quadrado, dá 9. Portanto, 7 mais 9 vai ser igual a 16. Então, a sequência que eu vou encontrar aí vai ser quanto? O A1 é 2, o A2 é 3, né? O A3, certo? Vai ser 7 e o A4, 16. Ok? Eu poderia calcular outro se eu quisesse, mas ele que pediu só os 4 primeiros elementos essenciais, né? Então, esses são os 4 primeiros elementos, né? A partir da lei da recorrência, certo, pessoal? Então, a partir da lei da recorrência. Ok? Pronto, então, a partir dessas ideias de sequência, né? Outras questões dessa parte vocês vão estudar, né? Resolver exercício, praticar nos exercícios, né? E agora nós vamos ver o nosso segundo conceito, né? Importante da aula de hoje, que eu vou falar um pouco agora sobre a questão da progressão aritmética, tá? Então agora eu vou falar aqui o item 2. Vamos trabalhar aqui o item 2. Vou falar especificamente da progressão aritmética. Certo, pessoal? Então, para a gente chegar no conceito de progressão aritmética, eu vou partir de uma situação prática, certo? Então, vou dizer o seguinte, ó, considere a seguinte sequência. A seguinte sequência, pessoal.
Então, eu vou imaginar a sequência da seguinte maneira, ó. 3, 8, 13, 18, 23, 28 e assim sucessivamente, tá bom? Então, observando essa sequência, podemos notar o que, gente? Que somando os 5 a cada termo, eu obtenho o seguinte, que somando 5 a cada termo, obtemos o termo seguinte. Não é? Então, note, ó, 3 mais 5, 8, mais 5, 13, mais 5, 18, mais 5, 23, mais 5, 28 e assim sucessivamente, tá? Ok? Então, a gente nota isso, né? Que dá para somar 3 mais 5 deu 8. Aí, se eu somar 8 mais 5, vai dar 13. Aí, se eu somar 13 mais 5, eu vou encontrar 18. Se eu somar 18 mais 5, eu vou encontrar 23 e assim sucessivamente, certo? Então, podemos afirmar que essa sequência é uma progressão aritmética. Só posso fazer isso, pessoal, né? Quando eu faço isso e eu encontro uma situação semelhante, então eu estou diante de uma progressão. Isso vai ser uma progressão aritmética. Que nós podemos abreviar e chamar de PA, tá bom? Progressão aritmética, podemos chamá-la, né, de PA. Então, agora, nós já podemos definir, né, o que é uma PA. Vou chamar o item aqui 2.1, trabalhar aqui a nossa definição, né? Definição de progressão aritmética, de PA, tá certo? Então, eu posso afirmar a seguinte situação, ó. Chama-se, gente, chama-se PA, tá? Ou então, vou colocar aqui normalmente, ó, chama-se progressão aritmética especificamente PA, tá? Expressando a abreviatura PA, né? A toda sequência, onde somando a mesma constante, R, né? Mesma constante R. A cada termo, obtemos o termo seguinte. A cada termo, obtemos o termo seguinte. Ok? Então, essa é a ideia, né? De PA, tá? Onde eu vou chamar esse R, pessoal, eu posso dizer que é a razão da PA, da progressão aritmética, tá bom? Então, o R eu posso chamar de razão, tá bom? Então, vejamos um exemplo, né? Já vi um, vamos ver o segundo exemplo aqui de PA. Só para a gente entender aqui a sequência, né? Então, um exemplo, eu poderia colocar aqui uma sequência. Eu digo assim, ó. Então, tem uma progressão aritmética, já posso dizer assim. Eu tenho uma sequência 3, 7, 11, 15, 19,
23, 27, por exemplo, aí, tá? Então, essa progressão, se você ver, ó, 3 para 7 é 4, 7 mais 4, 11, mais 4, 15, mais 4, 19. Então, eu posso dizer que a razão é igual a quanto, pessoal? Vai ser 4. Então, a PA de razão 4, tá ok? Em relação ainda à definição, a gente pode montar uma recorrência, né? A definição a gente pode dizer uma lei de recorrência da PA, né? Uma lei de recorrência de uma PA, de uma progressão aritmética. Então, como é que é a fórmula, pessoal? Geral. Então, a fórmula vai ficar assim, ó. Eu tenho o A1, né? Que eu posso dizer que é o próprio A1. Primeiro termo, eu geralmente vou chamar de A1 mesmo, né? Seu próprio A1, ou A. E AN mais 1 vai ser igual ao AN mais a razão, certo? Onde eu tenho que esse N vai ser sempre maior ou igual a 1. Essa seria uma lei de recorrência para uma PA, tá? E geralmente as progressões aritméticas vão ter esse formato assim, ó. O formato dela. Então eu vou ter, por exemplo, vamos supor que seja um A mesmo, né? Um valor de A. Então vai ter o valor A, que é o primeiro termo, ao segundo termo vai ser A mais R, terceiro termo A mais 2R, quarto termo A mais 3R, certo? E assim sucessivamente, né, gente? Então essa lei de recorrência vai montar uma recorrência, vai montar uma sequência PA dessa forma, ok? Ela vai montar minha PAzinha dessa forma. Então, alguns exemplos de PA, tá? Exemplos notáveis, ó, pessoal. Então, vou destacar aqui alguns exemplos, numerar aqui para a gente poder trabalhar. Primeiro, ó, eu vou ter aqui uma sequência 1, 3, 5, 7, 9 reticências, né? Bom, eu posso afirmar, pessoal, que aqui eu tenho uma PA, não é? Nós temos aqui uma progressão aritmética, PA, onde o A1 vai ser igual a 1 e a razão vai ser igual a quanto, pessoal? A razão vai ser igual a 2, né? Certo? Então isso vai gerar a sequência dos números ímpares. Um outro caso aqui, letra B, outro tipo de progressão. Eu posso ter uma progressão assim, ó. Começo do 20, aí 10, 0, menos 10, menos 20, certo? Reticências. Então essa segunda também eu posso dizer que é uma PA. Sim, ela é uma PA, porque ela vai decrescendo sempre menos 10, ó. 20 menos 10 dá 10, menos 10 é 0, menos 10, menos 10, menos 10, menos 20, né? Então, o A1, o primeiro termo dessa progressão, vai ser 20. E a razão é menos 10, porque ela está diminuindo, né? Nesse caso aí, pessoal, tem uma PA decrescente, né? Enquanto a dos números ímpares é crescente, vai crescendo, aqui eu tenho uma PA decrescente, certo? A letra C. Bom, na letra C eu posso ter uma PA dessa forma, ó. 12, 12, 12, 12 reticências, né? Então aí, ó, essa é uma PA também, onde o A1 vai ser igual a 12 e a razão é igual a 0. Então veja que a primeira PA ela é crescente, a segunda é decrescente, e essa terceira ela está sempre constante. Eu posso dizer que ela é chamada de PA constante ou estacionária, tá certo? Progressão aritmética constante ou estacionária.
Letra D. Eu posso ter uma PA também assim, ó, -9, -4, 1, 6, 11, etc, né? Então essa também é uma PA crescente, né, gente? Progressão aritmética crescente, onde o A1 é igual a -9 e a razão, você pode ver que a razão está somando mais 5, né? -9 mais 5 dá -4, então a razão é 5. Também uma PA crescente. Note quando a razão é positiva, a PA é crescente. Quando a razão é negativa, a PA é decrescente. Quando a razão for igual a zero, ela é estacionária. Tá? E a última, letra E, eu tenho a seguinte sequência, ó, raiz de 3 mais 1, aí eu coloco só raiz de 3, aí eu coloco raiz de 3 menos 1, de 3 termos. Então, também podemos destacar que aqui é uma PA de 3 termos. O A1 é igual a raiz de 3 mais 1, e a razão é igual a menos 1, certo? E aí ela vai decrescendo, ok, pessoal? Bom, então sobre a classificação, mais uma vez, se o raio for positivo, a progressão é crescente. Se o raio for negativo, ela é decrescente. Se o raio for igual a zero, ela é constante ou estacionária, tá bom? Então essa é a classificação de uma progressão aritmética. Agora, baseado nisso, vamos ver a forma do termo geral, tá? Então eu vou mostrar agora aqui o item 2.2. Então vamos trabalhar um pouquinho agora com a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética, né? Então, escreva aí, gente, ó, fórmula do termo geral, certo? Então, eu posso escrever, né, pessoal, cada termo da PA em função do A1 e do AR, né? Então, vamos fazer isso, ó. Vamos escrever todos os termos de uma PA em função de A1 e a razão. Então, como é que eu faço para mostrar isso para vocês, pessoal? Olha só. Escrevendo, o primeiro termo vai ser o A1, o segundo termo é o A2, né? Então eu escrevo, vai ser o A1 mais R. O terceiro termo vai ser o A1 mais 2R. Quarto termo é o A1 mais 3R. E assim sucessivamente, né? Até o enésimo termo, que é 1 mais n menos 1, que multiplica a razão, né? E assim sucessivamente, pessoal. Então você nota, turma, dá para a gente perceber que esse termo aqui, ó, é o A2, esse termo aqui vai ser o A3, né? Esse termo aqui é o A4 e assim sucessivamente até esse termo que eu vou chamar aqui de AN, né? Então, dessa maneira, fica claro da gente dizer que o termo geral, que é AN, vai ser igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão, né? Então, essa aqui seria a fórmula do termo geral de uma progressão, né, aritmética, tá bom? Então, sempre que eu tiver uma progressão aritmética, eu posso escrever, né, dessa maneira, utilizando essa fórmula do termo geral, tá ok, pessoal? A gente pode utilizar a fórmula aqui e encontrar os termos que geralmente as questões te pedirem, né? As questões vão pedir para a gente alguns termos, então a gente pode encontrar baseado, né, nessa forma do termo geral, ok? Vamos ver uma questão que trata disso, né? Um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui, ó.
Por exemplo, se o problema disser a seguinte situação, ó, na PA, na progressão aritmética de primeiro termo, A1 igual a 11, né? E razão R igual a 3, ache o termo A20, certo? Olha aí, o A1 é 11, a razão é 3, ele quer saber o A20. Então, eu vou partir da fórmula, né? A fórmula é essa, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1 que multiplica a razão. Então, eu vejo que eu quero encontrar é o A20. Então, A20 vai ser igual ao A1 mais 20 menos 1 que multiplica a razão, né? Que dá 19R, né, pessoal? Então, aqui você pode afirmar, ó, que o A1 mais 19 vezes R. Ok? Então, vamos calcular, né? Então, quem é o A20? Vai ser igual ao A1. O A1 vai ser 11, né? 11 mais 19 vezes 3, né, pessoal? Então, multiplicando 19 vezes 3, você vai encontrar 57, né? Ó. 3 vezes 9, 27, vai 2, 57. 57 mais 11 é igual a 68. Então, eu encontrei o A20, né, que é o 20º termo, é igual a 68, certo? Vamos ver outro exemplo. Esse aqui é um exemplo que eu encontrei o resultado, né, do A20. Vou chamar esse aqui de letra A, né? Vamos ver a letra B, outro exemplo. Bom, outro exemplo, eu posso perguntar a quantidade de termos de uma PA, né? Então, digo assim, ó, quantos termos existem na PA, na progressão aritmética, igual 55, 52, 49, 46, reticências, até menos 74. Então, quantos termos tem nessa sequência aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente já consegue notar algumas coisas interessantes, ó. A razão 55 para 52, ele está diminuindo 3, tá vendo? 52 para 49, menos 3. Certo, pessoal? 52 menos 55 dá menos 3. 49 menos 52 dá menos 3. Então, a razão é igual a quanto, gente? Vai ser igual a menos 3, certo? Então, para obter a razão, você podia fazer somente um desses, ó, 52 menos 55. Então, você já obtém que a razão é igual a menos 3, certo? E aí, para encontrar, né, a quantidade de termos, eu vou usar a fórmula do termo geral. Lembrando, né, pessoal, que o AN aqui, né, eu vou dizer que o AN vai ser igual a menos 74, que é o último termo, né? Então, a fórmula AN, vamos colocar ela aqui, ó, AN vai ser igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, fica menos 74 é igual ao A1. O A1, né, pessoal, se você for ver, é 55. Então, A1 vai ser 55 mais N menos 1 vezes a razão. Quanto é a razão? Menos 3, certo? Então, agora vamos efetuar nossas contas. Ó. Menos 74 é igual a 55 mais menos 3 vezes n, pessoal, dá mais com menos, dá menos, né?
Então vai ficar menos 3n. Menos 3 vezes menos 1 dá mais 3, certo? Então, fazendo as continhas, vamos ter menos 74, que é igual a 55 mais 3, é igual a 58, menos 3n. Então, mandando esse número para lá, né? Para o segundo membro vai ficar menos 74 menos 58, né? Que vai dar o total menos 74, né? Menos 58, ó, 74 mais 58 dá 12. 7, 12, 13, dá 132. Então fica 3n igual a 132. Dois positivos, né? Que estava do negativo, então fica positivo. Portanto, n vai ser igual a 132 dividido por 3, certo? E aí eu consigo dizer que n vai ser igual a 44 termos, né? Então essa minha progressão aritmética possui 74 termos. 44 termos, né? Então basta dizer que ela tem, né, 44 termos, certo? Então essa é a fórmula do termo geral, né, de uma sequência, certo, pessoal? Item 2.2. Bom, aí nós temos também uma parte para nos auxiliar, que é o item 2.3, falar um pouquinho sobre as propriedades, pessoal, as propriedades de uma PA, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aqui das propriedades de uma PA. Bom, as propriedades vão nos ajudar, né, pessoal, a resolver os problemas. Geralmente aparece algum tipo de problema para a gente fazer, né? E com essas propriedades a gente consegue resolver melhor, né, esses problemas, tá bom? Então vamos falar primeiro aqui da propriedade número 1. Vejamos aqui a propriedade 1, tá? Bom, na propriedade 1, o que eu vou pensar? Primeiro eu vou considerar uma sequência. Ó. Considere a progressão aritmética, a PA. Então eu vou colocar aqui uma PA qualquer. Ó. 5, 9, 13, 17, 21, 25 e 29. Reticências, né? Ó, 5 para 9, 4. 9 mais 4, 13, mais 4, 17, mais 4, 21, mais 4, 25, mais 4, 29. Então a razão, né, dessa nossa PA é igual a 4, ok? Bom, então o que você também pode notar, pessoal, em relação aos nossos índices, né? Eu noto que esse A5 aqui é o A1, o 9 é o A2, o 13 é o A3, né? Eu vou fazer até assim, vou colocar embaixo aqui uma sequência que é a mesma. Ó. Só para a gente ver a posição. A1, A2, A3, A4 é o 17, A5 é o 21, A6 é o 25 e o A7 é o 29. Tá bom? Só para a gente ver a posição de cada elemento desse. Tá? Então, pessoal, dá para a gente notar aqui alguns detalhes. Ó. Se nós somarmos, né? Observe. Se eu somar o 9, não, eu vou pegar o 9, que é o número do meio, né? Ele está no meio de que números? No meio de 5 mais 13. Então, se eu pegar 5 mais 13, 18, por 2, eu vou encontrar 9. Tá vendo? Então, o 9 é a média aritmética dos termos do seu antecessor e do seu sucessor, certo? Poderia dizer também assim, ó, que o A2, né, é igual ao A1 mais o A3 dividido por 2, certo? Se você vê, o A2 é a média aritmética do termo do antecessor dele com o seu sucessor, tá certo?
Então a gente pode notar isso, ok, pessoal? E uma coisa interessante, se eu somar aqui, ó, 1 mais 3, os índices, né? O A1 mais 3 dá 4, por 2 também dá 2. Então os índices também, né? Vai ser igual ao do meu número, certo? Por exemplo, se eu pegar o número 13, só para a gente fazer esse teste, quem é o 13? 13 é igual ao seu antecessor, é o 9, mais o sucessor do 13 é o 17, dividido por 2. Se eu pegar 9 mais 17, pessoal, vai dar 26. Por 2 dá exatamente 13, né? E se eu pegar a posição, né? O 13 é o A3, então o A3 vai ser o quê? Vai ser o antecessor, que é o A2, somado com o seu sucessor, que é o A4, dividido por 2. Observe uma coisa, se eu somar os índices, ó, 2 mais 4, 6, por 2 dá 3, certo? Então os índices também se completam, tá, pessoal? Então essa é a ideia para a minha propriedade 1, né? Dizer o seguinte, qualquer termo da minha progressão, qualquer termo AN, vai ser a média aritmética do seu antecessor, do AN-1, mais o seu sucessor, AN mais 1, certo? Dividido por 2. Então essa é uma forma preparada, né, para a gente montar, né, trabalhar com a propriedade número 1. Então se eu quisesse, por exemplo, reescrever essa propriedade, eu poderia dizer o seguinte, ó, pessoal, pudesse escrever, podia escrever ela assim, ó. Numa PA, cada termo, a partir do segundo, é igual à média aritmética, entre o termo anterior e posterior da sequência. Anterior e posterior na sequência. Pronto, então esse aqui é um enunciado, né, que eu posso afirmar, posso falar sobre a propriedade 1, tá bom? Cada termo é a média aritmética do seu antecessor e o seu sucessor, tá certo? Essa é a propriedade número 1. Então vejamos agora a propriedade 2. Vamos lá, agora vai ser a propriedade item 2, né? Coloquei assim, ó. Propriedade número 2. Bom, pessoal, eu vou pegar aquela mesma sequência, ó. Vamos considerar a seguinte PA, a seguinte progressão aritmética, né? Então eu tenho aqui os seus elementos, ó. Vamos colocá-los aqui. É a mesma, 5, 9, 13, 17, 21, mais 4, 25, mais 4, 29, 33, 37 reticências, né? Pronto, então essa é a minha sequência, é uma progressão aritmética de razão 4. Então, como orientação, a gente pode colocar também aqui a posição dos elementos. Ó. Esse é o A1, o segundo é o A2, o terceiro é o A3, o quarto A4, A5, A6, né? A7, A8, A9 reticências.
que tem 9 termos bem localizados, né? Então, o que eu posso dizer, pessoal? Nós podemos afirmar aqui, né, que se você somar, por exemplo, se você somar o A1, né, mais o A5, isso aqui vai ser igual a quanto, pessoal? O A1 mais o A5. Vamos lá, o A1 é 5. Somado com o A5 é 21. Então, 5 mais 21 vai dar 26, né? Certo? Isso aqui vai ser a mesma coisa do que você somar o A2 mais o A4. Quem é o A2? O A2 é 9, mais o A4 é 17. Então, 9 mais 17 também vai encontrar o número 26. Observe, pessoal, que isso acontece, então eu posso afirmar o quê? Que o A1 mais o A5 é igual ao A2 mais o A4. Então, isso acontece por quê, pessoal? A soma dos índices aqui dá igual também, ó. 5 mais 1 é 6. Se eu somar 2 mais 4, também é 6. Tá? Por causa da soma dos índices, que também é igual, né? Então, termos equidistantes na minha sequência têm a mesma soma. Na realidade, eu quero dizer isso, né? Que os termos equidistantes têm a mesma soma, tá bom? Isso vale para qualquer termo da sequência, quer ver? Vamos pegar mais 2 termos aqui só para a gente testar. Ó. Se eu somar, por exemplo, né, o A3 mais o A8, vamos ver aqui, ó, o A3 mais o A8. O A3 é 13, mais o A8, localizando aqui, vai ser 33. Então, somando 13 mais 33, dá 46. Agora vamos pegar mais 2 elementos que têm a soma dos índices igual 8 e 3 dá 11, né? Pode ser o A5 mais o A6. Ó. Se eu somar o A5 mais o A6, o que eu vou encontrar? Os índices 5 mais 6 é 11 também. Então, o A5 é 21, mais o A6 é 25. Se eu somar, vai dar 46, certo? Então, do mesmo modo que eu fiz o primeiro, né, pessoal? O A3 mais o A8 é igual ao A5 mais o A6. Note que os índices também dão o mesmo valor. 3 mais 8 dá 11, 5 mais 6 dá índice 11. Tá vendo? Então, dessa forma, a gente já pode anunciar, né, a nossa propriedade, né, pessoal? Então, como é que eu faço para enunciar essa propriedade aqui? Eu digo o seguinte, ó. Podemos afirmar a seguinte situação. Então, para 4 termos, quaisquer, tiver aqui, por exemplo, um AM, AN, AP e AQ, 4 termos quaisquer, de uma PA, se a soma dos índices, por exemplo, M mais N, for igual à soma P mais Q, certo? Então, o que nós podemos afirmar, pessoal? A soma AM mais AN, tá? É igual à soma AP mais AQ. Foi isso que a gente viu na propriedade. Então, esse é o enunciado, né, dessa propriedade, tá bom, pessoal? Que eu também posso dizer assim, a soma dos termos equidistantes, certo? É sempre constante, sempre dá o mesmo valor, tá bom? E a soma dos índices também, sempre vai ser o mesmo valor.
E agora, por último, vamos ver a soma dos n primeiros termos de uma PA, tá? Vejamos aqui. É o item, agora é o item 3. Vamos trabalhar agora com a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então, pessoal, essa soma, né, dos n primeiros termos de uma PA é como se eu tivesse o seguinte, eu imagino aqui, né, uma PA da seguinte forma, ó, A1, A2, A3, reticências, até um certo AN, tá? AN-1, AN, reticências, né? Basicamente assim. Então, essa soma, certo? Eu vou somar esses elementos dessa minha PA, tá bom? Então, se eu somar os elementos, olha o que eu vou encontrar. Quem é o SN, pessoal? É igual ao A1 mais o A2 mais o A3, né? Mais reticências mais o AN menos 1 mais o AN, tá? Vou colocar até o AN. E aí, se eu fizer essa soma ao contrário, pessoal, somando aqui de trás para frente, ó, A1 mais AN menos 1 mais AN menos 2 mais reticências mais A2 mais, aqui é o AN, ó. AN, AN-1, AN-2, A2 mais o A1. Então eu estou somando, estou efetuando a soma duas vezes, né? Então se eu efetuo essa soma duas vezes, eu vou ter o resultado em dobro, ok? Então aqui eu vou ter o quê? Vou ter 2SN igual a quanto, pessoal? O A1 mais o AN somado com o A2 mais o AN menos 1 somado, né? Com o A3 mais o AN menos 2, certo? E assim sucessivamente até chegar, né, no AN somado com AN com A1, aliás. Pessoal, você consegue notar um negócio interessante, que a soma de todos os índices é igual, ó. 1 mais N dá 1 mais N. 2 mais N mais 1 vai dar 1 mais N. 3 mais N menos 2 dá 1 mais N. N mais 1 dá 1 mais N. Então, todos têm o mesmo índice, tá? Então, essa soma aqui sempre vai ser a mesma, né? Essa soma vai ser o quê? Vai ser o A1 mais o AN. São todas iguais essas somas aqui, ó. A1 mais o AN. Essa também aqui vai ser igual a quanto? A1 mais o AN. Então vai aparecer A1 mais o AN N vezes, porque aqui nós temos N elementos. Soma de N, né? N vezes, certo? Então, eu posso generalizar a minha fórmula da seguinte maneira. Eu fico assim, ó, 2SN é igual a quanto? A esse A1 mais esse AN, que se repetiu N vezes, certo? Passando 2 dividindo, então eu acho que o SN vai ser quanto? Vai ser o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então encontrei uma fórmula preparada, né, para encontrar a soma dos termos de uma progressão aritmética, certo? Então essa é a fórmula geral. Vamos resolver um exemplo, pessoal, para aplicar essa fórmulazinha aqui, ó. Vejamos um exemplo, né? Vejamos aqui um exemplo. Então, digo o seguinte, ó, calcular
a soma dos 50 termos iniciais da PA. Aí a PA eu posso botar aqui, ó, 2, mais 3, 5, mais 3, 8 e assim sucessivamente. Bom, então, nesse caso aqui, pessoal, eu tenho o A1, né? Eu tenho também o N, que é 50, mas eu não tenho o AN, né? Então, eu inicialmente vou ter que achar quem é esse AN, né? Então, eu vou usar a fórmula do termo geral, né? Nós sabemos que a fórmula do termo geral é essa, ó. AN é igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Então, quero achar quem é o A50, certo? Então, A50 vai ser igual a 1, que é 2, mais 50 menos 1 dá 49, vezes a razão. Você nota aqui, pessoal, que a razão é 5 menos 2, que dá 3, né? Então, a razão da nossa PA vai ser 3. Então, fazendo as continhas, 3 vezes 49 vai ficar 2 mais 3 vezes 9, 27. 2, 3 vezes 4, 12, mais 2 dá 14. Fica 147. Mais 2, então é igual a quanto? 149. Então o A50 é 149. Agora, para encontrar a soma, aí você vai pela fórmula, né? Sn vai ser igual. Fórmula é o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então, substituindo, pessoal, o A1 é 2 mais o AN 149 vezes N. São quantos termos? São 50 dividido por 2. Então, fazendo as continhas, eu vou encontrar que o Sn, né, vai ser igual a 149 mais 2 dá 151 vezes 50 dividido por 2. E vai dar um total de 3.775, certo? Então, esse é o valor da soma dos 50 primeiros termos, né, dessa sequência, tá bom? E agora, o nosso último tópico da aula de hoje, vou falar um pouquinho do item 3. Item 4, que é a interpolação aritmética. Bem, pessoal, então para a gente interpolar aritmeticamente é colocar entre, certo? Então, em toda sequência finita, eu vou ter o primeiro termo e o último termo. Eles são os extremos. Quem está no meio deles são chamados de meios. Então, eu posso dizer, eu posso interpolar meios, ou eu posso inserir meios, ou eu posso intercalar cameios, certo? Então, sempre eu vou me referir dessa forma. Por exemplo, então eu posso me referir como aqui, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó. Um exemplo para a gente trabalhar. Interpole 5 meios aritméticos, 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40. Ele vai estudar somente isso, ó, menos 2 e 40, tá? Então, a ideia é a seguinte, pessoal. Primeiro, você vai pensar, ó, quem são os meios? Né? É o menos 2. Aí você vai colocar 5 meios. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai deixar 5 espaços, né?
Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5. E o último termo você vai colocar o 40. Então você está interpolando 5 meios aí, certo? Então agora você nota que o total 5 mais 2, o n vai ser igual a 7, né? Então, se o n é igual a 7, a gente consegue encontrar a razão usando a fórmula do termo geral. Quer ver? A n vai ser igual ao A1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Então, quem é o AN? 40 é igual ao A1 menos 2 mais o n menos 1. O n é 7. 7 menos 1 vai ficar 6, que multiplica a razão. Então fica 6R vai ser igual a 42, portanto a razão é 42 por 6, certo? Então essa razão vai ser 7. Pronto, pessoal. Depois que você encontrar a razão, né? Agora basta a gente achar os meus termos, só somando com a razão, né? Aí você soma com a razão, ó. 2 mais 7 vai ser igual a 5 mais 7. Vamos lá, 2 mais 7 é 5. Mais 7 dá 12. 12 mais 7 vai dar 19. Mais 7, 26. Mais 7, 33. Certo? Então, esses são os meios aritméticos, né, que você interpolou na nossa sequência. Tá certo? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje sobre progressão aritmética. Espero que tenham aprendido. Obrigado e até a próxima aula.